Lo de João Fonseca empieza a ser un escándalo. Como vencer o número 9 do mundo sem perder um set sequer. Foi agora em janeiro, num Grand Slam, um dos maiores torneios do mundo, o Aberto da Austrália, quando João derrotou o russo Andrei Rublev e deu mais um salto. Tornou-se, aos 18 anos, o brasileiro mais jovem a entrar no top 100 do tênis, superando Gustavo Kirten. A brilliant performance from the 18-year-old Brazilian. Brilliant again. Fabulous Fonseca, his first ATP Tour title. Aos 18 anos e 5 meses, venceu o primeiro título de ATP, o circuito profissional de tênis. Foi no Aberto da Argentina, o mais jovem tenista brasileiro a levantar uma taça do circuito. Um passo a mais dado para chegar no meu sonho, que é ser número 1 do mundo. Eu sou o começo, eu sou novo. Fazia 5 anos que o Brasil não conquistava um título individual no circuito profissional de tênis masculino. E o João quer mais. Carioca, pela segunda vez, terá a chance de disputar o Rio Open, mas não mais como um novato, e sim como uma das estrelas do evento. Da redação do G1, eu sou Júlia do Alibe. E o assunto hoje é... João Fonseca, o fenômeno do tênis brasileiro. Quem é o jovem tenista que já está entre os grandes atletas do esporte? Meus convidados são Bruno Soares, um dos maiores nomes do tênis do Brasil. Especialista em duplas, ele conquistou 6 títulos de Grand Slam e chegou à posição de segundo melhor do mundo no ranking de duplistas. Antes eu falo com o ex-tenista Ricardo Scioli, o Pardal, que representou o Brasil na Copa Davis e nas Olimpíadas de 1988. Foi capitão e treinador do time brasileiro, além de integrante do Conselho de Diretores da ATP, que é a Associação dos Tenistas Profissionais. A Scioli também é comentarista do Sport TV. Terça-feira, 18 de fevereiro. Ricardo, nem todo mundo que nos ouve é fã ou acompanha tênis. Então explica pra gente o peso e o tamanho da vitória do João Fonseca em Buenos Aires. Pois é, o João, ao vencer um evento como esse, um torneio como esse, ele se posiciona bem ao lado e no meio de jogadores que são diferenciados no Tour. Quer dizer, jogadores que aos 18 anos e alguns meses de idade, alguns até um pouquinho mais cedo, ganharam um evento desse nível, né? Eu estou falando de jogadores como o Lleyton Hewitt, que foi o primeiro, mais novo a ganhar um nível ATP, e como o Carlos Alcaraz, né? Que também, com 18 anos e alguns meses, venceu o seu primeiro ATP. Quer dizer, isso dá uma demonstração e é um termômetro para dizer o que a gente pode esperar do João, né? Vencer um torneio desse nível, nessa idade, é para poucos. E entre esses poucos, agora nós temos o nome do João. E por que ele é tão promissor, Ricardo? O que faz dele ser um esportista nessa idade tão bom? Bom, os resultados, né? Assim, como eu disse, são poucos jogadores que conseguem ter resultados tão expressivos a essa idade. O João, ele foi o número 1 do mundo como juvenil aos 17 anos, um ano antes, vamos dizer assim, de terminar a carreira de juvenil, que termina aos 18. Quer dizer, o último ano de juvenil dele ele nem jogou, porque já estava com um nível profissional muito alto, já tinha atingido o número 1 dos júniores no ano anterior, né, no primeiro ano da categoria, mas isso por si só não é um diferencial, né? Porque muitos também chegaram a ser número 1 de júniores, mas quando fazem a transição para o profissional, é outra coisa, eles acabam competindo com jogadores com muito mais experiência, força, enfim, muito mais completos. A campanha do João Fonseca no torneio na Arábia Saudita, que reúne os 8 melhores tenistas sub-20 do ano. E o brasileiro João Fonseca foi o primeiro sul-americano na história a conquistar esse título. E olha só, para a gente entender a noção a importância desse título, ele tem 18 anos e com a mesma idade ele ergue o mesmo troféu que o italiano Jannik Sinner, que é o atual número 1 do mundo, e o espanhol Carlos Alcaraz venceram também quando tinham essa idade. Olha, o pessoal do tênis todo impressionado, tá todo mundo dizendo, esse é o próximo cara. E o João vem mostrando que essa evolução dele é contínua. Para você ver, o ano passado, nessa mesma época, ele estava 700 e pouco no ranking mundial. Essa semana, com esse título em Buenos Aires, ele já está no número 70. É um feito enorme.
Mas você destacaria alguma característica em especial dele, física, ou algum preparo mental que tenha ajudado ele chegar a esse lugar tão precocemente? Sim, o João ele tem características técnicas bem diferenciadas. E isso já se notava quando ele tinha 16 para 17 anos, com a potência dos seus golpes para a idade, né? Ele já tinha uma pegada de bola de um adulto, vamos dizer assim, né? A essa idade, aos 16 para 17, agora com 18 anos. Então foi encorpando um pouco mais, né? Foi ficando um pouco mais forte. Eu acho que nem está totalmente desenvolvido. E o peso de bola dele, a velocidade, por exemplo, ele saca facilmente a 220, 230 km por hora. São pouquíssimos jogadores do Tour que sacam a essa velocidade. E muito menos jogadores na idade dele tem esse tipo de potência no saque, né? Seus golpes de fundo, tanto à direita quanto à esquerda, são muito potentes. O João tem também uma configuração muito boa, que ele consegue chegar na rede, voleia muito bem, sabe finalizar os pontos. Então, ele é muito completo. Isso quer dizer o quê? Ele se diferencia dos outros jogadores, principalmente pela idade, com esse arsenal que ele já tem e vem montando isso desde garoto. Gostava de dar pancada na bola e foi evoluindo. Deu no que deu, acredito que deu certo. A força virou marca. Até minha mão é um pouco destruída, né? E agora eu tô juntando a força, a potência com a consistência. O João é esse fenômeno porque ele consegue fazer coisas muito grandes com tão pouca idade, né? E logo chamou a atenção dos maiores tenistas da atualidade. Caraca, o Alcaraz falou de mim, o Djokovic falou de mim. Um combustível para cada vez mais sonhar mais longe. E aí o grande diferencial, na minha visão, é a maturidade. É o autoconhecimento, é o estar mais tranquilo, saber lidar com as dificuldades dentro do jogo, saber lidar com as demandas fora da quadra. E isso ele está fazendo muito bem. Inclusive, ele mesmo disse que ele cresceu muito do lado de maturidade nesse último ano. E isso deu vazão a todo esse potencial técnico e tático que ele tem. Agora, Ricardo, você é ex-tenista, jogou todos os Grand Slams. Eu queria te ouvir sobre a dificuldade de um brasileiro chegar a uma posição como essa, principalmente num país em que o tênis não é um esporte popular. Queria que você nos ajudasse a entender também por que o tênis não é um esporte tão difundido no Brasil. É claro que eu imagino que tem relações com o próprio desenvolvimento do país. É um esporte caro, tem que ter quadra, tem que ter raquete, tem que ter bola. Para chegar numa posição de destaque no tênis, você tem que passar por um processo muito extenso, né? Porque ele começa cedo. Os jogadores de tênis que viram profissionais, eles começam a jogar tênis aos 4, 5, 6 anos de idade, né? Não assim de treinar como um louco nessa idade, mas já preparando uma estrada longa, uma caminhada muito longa de desenvolvimento. Então é um esporte que requer muito investimento, requer muitas horas de treino, requer você viajar muito, né? Está assim, você não consegue jogar torneio só na sua região, na sua cidade, nem no seu estado. Com o tempo você começa a viajar para fora do Brasil, para fora, enfim, pelo mundo inteiro. Então, existem várias vertentes que dificultam chegar numa posição de destaque no tênis. Eu acho que, primeiro, a gente está falando no Brasil, né? Se você quer jogar a alto nível, você tem que começar a competir fora. Então, a partir dos 14 anos de idade, o João já estava competindo internacionalmente, estava viajando pelo mundo inteiro, pela Europa, pelos Estados Unidos, enfim, correndo atrás das melhores competições que não estão aqui no Brasil. Não que não tenhamos boas competições, temos boas competições, mas o tênis mais avançado, no sentido de mais competitivo, está na Europa e nos Estados Unidos. Então, você tem que começar a sair de casa, a abandonar certas rotinas. Você tem que equacionar muito a escola também, que não é um tema que é muito fácil para meninos da cidade, com tantas viagens. E isso dificulta muito. Então, você também falou, o lado financeiro, você tem que ser sócio de um clube, você tem que armar, ter um treinador. É um esporte, eu até comparo quando as pessoas falam isso, comparando para outros esportes. Quando você vai jogar, por exemplo, basquete, vôlei ou futebol, um esporte em grupo, o atleta entra dentro de uma estrutura, quer dizer, ele vai ter o treinador, ele vai ter o preparador físico, ele vai ter o psicólogo, ele vai ter um lugar para treinar, todo o material possível. O tenista, ele tem que fazer isso por si próprio. Não é? O tenista é uma pequena, grande empresa.
né, que começa lá de baixozinho e vai se tornando uma multinacional como se tornou o João agora, né? O João hoje em dia já é uma multinacional, porque ele tem toda essa estrutura por trás dele. Então você tem que montar isso, tem que ser o teu treinador, tem que ter o seu lugar para treinar, você tem que ter o seu orçamento para poder viajar ao mundo e competir, você tem que ter o seu equipamento, raquete, assim, é uma coisa que não é muito barata. E obviamente que isso aí já limita o número de praticantes, né? Não é todo mundo que pode praticar o esporte. E outra coisa, no Brasil temos poucas quadras públicas. Então, a maioria das pessoas vai começar a jogar numa academia ou num clube. Quer dizer, requer que você seja sócio, você se afilie, enfim. Não está aberto a tanto e não existem estruturas que abracem de graça um jogador. Tem que sempre ter um investimento muito forte pelo lado familiar e o João teve a oportunidade, pela sua família, poder lhe prover todas as melhores condições para que ele conseguisse seguir esse caminho. Ricardo, o João volta às quadras nesta terça-feira, vai jogar no Rio Open, então eu queria que você nos contasse como é que ele chega ao torneio e o que esperar dele para os próximos jogos. Olha, ele chega com uma confiança enorme, né? O torneio de Buenos Aires é um torneio muito tradicional no circuito internacional, é um torneio muito difícil de se jogar em razão das condições em Buenos Aires, que é um saibro, né? Que é o piso que a gente joga agora, pesado, é um lugar onde os pontos têm larga duração, muitas trocas, existe um desgaste muito grande, mas, por outro lado, quando você vence por lá, você sai com muita confiança. E é exatamente nesse momento que o João chega. Bom, adaptação hoje, consegui uma horinha de quadra com o Pucci, foi um pouco de correria, mas conseguimos dar uma ambientada, bater uma bolinha, sentir como é que é. É uma quadra mais rápida do que outdoor, mas estou acostumado a jogar. Ele chega com muita confiança ao Rio de Janeiro. Eu acho que ele chega com uma alegria enorme de poder compartilhar isso com as pessoas que já estão seguindo ele desde garoto e as que começaram a seguir ele nesses últimos meses, né? Acredito que vai ser um jogo de futebol ali. Vai ser todo ponto, gritaria. Desejo boa sorte para quem vai estar jogando contra mim. Vai ser gritaria. Não duvido disso. Então, assim, a expectativa é enorme. Ele passa a ser um dos favoritos. Já era o favorito da turma, né, da torcida, vamos dizer assim, por ser brasileiro, por ser jovem e por estar tendo um papel de destaque. Mas agora, com esse resultado, cria até uma certa expectativa do João também chegar aqui e ganhar, coisa que não vai ser fácil, né? Todo jogo é complicado e essa é uma das grandes, vamos dizer assim, dificuldades do tenista quando você está no Tour. Ele acabou de ser campeão, ele tem que zerar a cabeça dele. Ontem foi a final. E hoje ele já está focado em jogar a primeira rodada aqui no Rio. Quer dizer, ele não tem nem tempo de celebrar. É basicamente pegar o avião, descer aqui, descansar, fazer um treino de reconhecimento hoje aqui, amanhã está pronto para jogar e competir. Então, essa é a expectativa para ele. Os próximos torneios, ele passa agora, com esse novo ranking aí entre os 70 melhores, ele passa a ter uma confirmação nos grandes eventos do ano. Quer dizer, ele vai jogar todos os Grand Slams, ele vai jogar Roland Garros, vai jogar o Wimbledon, vai jogar o US Open e também os Masters 1000. Quer dizer, ele vai começar a competir de igual para igual. Então, de repente, daqui a pouco, a gente pode ver um jogo entre ele e o Alcaraz, entre ele e o próprio Zverev, tomara que seja aqui, né, que eles joguem aqui na semifinal, se eles forem andando na chave. Mas, enfim, o João pode, daqui a pouco, estar passando na telinha, né, para a gente poder ver os jogos dele, contra os grandes nomes do tênis mundial. Muito legal, tô na torcida. Ricardo, obrigada pela sua participação, muito bom falar com você. Ok, Júlia, valeu, foi um prazer. Espera um pouquinho que eu já volto para falar com o Bruno Soares. Bruno, jogando em duplas, você tem várias competições no currículo. Ganhou 35 títulos, 6 Grand Slams, sendo 3 de duplas masculinas e 3 de duplas mistas. E foi campeão mundial em 2016 e 2020. Bom, agora a gente está acompanhando o fenômeno João Fonseca e fica aquela curiosidade. Como é que funciona a rotina de um tenista profissional? A rotina de um tenista profissional ela é bastante dura. O João está numa fase de amadurecimento ainda, né? Então ele é um garoto de 18 anos, está em formação, tanto física como mental, toda a estrutura dele. Então, a rotina dele passa muito por isso, né? Ele está num estágio inicial da carreira, saindo aí de um adolescente para uma fase adulta. Então, com certeza, muito cuidado
né, com o corpo dele. Muita coisa ainda em formação. Ele tem que ter um olhar muito especial para a parte física e para a parte, né, de recuperação, todo o recovery, toda a parte de fisioterapia, né, toda a parte preventiva do processo, mas horas e horas e horas dentro da quadra se dedicando ao esporte, né? Ele com certeza tem uma rotina de 5, 6 horas de quadra, além de complementar esse trabalho com a parte física e a parte de recovery, né, de fisioterapia, como eu falei, essa parte preventiva que é extremamente importante. Então estou falando aí de pelo menos algumas 7 a 8 horas de dedicação diária nesse processo, fora toda a parte extra-quadra, o trabalho mental, parte de alimentação, né, toda a parte estratégica do jogo, quando ele está em competição. Então, uma rotina de muita dedicação, além de todas as viagens, né? O tenista está aproximadamente, principalmente sendo brasileiro, que não tem muita oportunidade de voltar para casa, 9 meses do ano na estrada. Eu fico pensando, nós, né, que somos leigos no esporte, que a parte mais crítica de um jogador de tênis é o joelho. Faz sentido ou não? O tênis é um esporte que ele exige muito do corpo inteiro, né? Com certeza, joelho é um fator, porque um tênis é um esporte muito intenso e você tem muita mudança de direção, então isso força, né, as articulações, porque você tem que estar constantemente freando e arrancando com toda a força para outra direção, mas ao mesmo tempo você tem que estar, né, de membro superior, batendo muito forte na bola, metade do tempo, né, metade de um jogo de tênis você está sacando, então você tem uma exigência do ombro muito grande, ou seja, o tenista ele é multiuso, né, ele tem que estar muito bem fisicamente em todos os aspectos, né, você tem que estar muito bem equilibrado e o corpo tem que estar numa harmonia, né? Acho que isso às vezes pode descompensar, às vezes você está trabalhando muito uma parte, descuidando da outra, e o tênis, como é um esporte de muita sintonia, né, corporal, você precisa estar muito forte em todos os sentidos. Ele tem 18 anos, se bobear ele ainda cresce mais, né? Tem toda uma mudança aí no corpo dele. E a gente sabe que, além dessa questão física que você bem coloca, tem a questão psicológica, né? A questão da concentração, a maturidade, a tranquilidade, inclusive, né? Quantos jogos a gente já viu que o tenista vai lá jogar raquete, assim, com ódio na quadra. Enfim, o que você poderia dizer sobre isso, sobre o João Fonseca nesse ponto, nesse aspecto? Bom, o João, ele é uma pessoa extraordinária em vários aspectos, né? Né, como pessoa, tem uma maturidade absurda para um garoto de 18 anos, é extremamente trabalhador, e eu acho que o aspecto mental dele é mais um dos pontos fortes do João. Ele tem uma personalidade incrível, o nível de tênis que ele joga já é muito impressionante. Mas você ter essa maturidade de aguentar esse momento de pressão, toda a pressão que um tenista tem que lidar, e ele já está lidando com um nível de pressão altíssimo para a idade dele, né? 99% dos jogadores da idade dele estão jogando competições pequenas, estão começando um processo, né, no nível profissional, e ele já está muito avançado para a idade dele. E olha só, hein? Jogou a final do Aberto de Buenos Aires contra um argentino, o número 1 da Argentina, Francisco Cerúndolo. O João Fonseca começou muito bem, apesar da pressão da torcida argentina. E ao longo do torneio, ele deixou 4 argentinos pelo caminho, viu? A gente trabalha todos os dias para conseguir esses momentos, esses títulos. Obviamente, jogar uma final fora de casa, ainda mais na Argentina, é difícil. Que eu estou a um passo a mais dado para chegar no meu sonho, que é ser número 1 do mundo. Esse lado mental dele é muito forte, né? A gente viu agora na final de Buenos Aires, né, a personalidade que ele entra, a forma que ele começa o jogo, a forma que ele termina o jogo, né? Ele está o tempo todo se impondo, né? Quando a gente olha, né, e esquece os jogadores, quando a gente vê de fora, parece que o João é um cara extremamente experiente jogando a 20ª final dele, né? Em nenhum momento pareceu que era a primeira final dele de nível ATP. Não é à toa que ele foi lá e ganhou, né, com muita maturidade e se impondo o tempo todo. Mas como você bem frisou, né, ele ainda tem 18 anos, está num processo de formação e só vai continuar evoluindo. O que do nosso lado, como torcedor e fã do esporte, nos deixa muito feliz, que com certeza a curva de crescimento dele ainda vai ser muito grande.
Bruno, esse sucesso do João vem na esteira de outro sucesso, de uma mulher, né? A Bia Haddad. Como o desempenho desses dois atletas pode influenciar jovens que querem entrar no tênis, sabendo que há uma série de limitações para esse esporte no Brasil? Eu acho que não é por acaso o sucesso nosso nos últimos 15 anos, né? A Bia vem numa fase maravilhosa, outros jogadores muito bem também, e agora a chegada do João. E isso aí vamos botar, se a gente parar para analisar, uma resposta muito, muito ampla, mas acho que tudo começa por uma instituição bem estruturada, né? E o que aconteceu com a Confederação Brasileira, que há muito tempo vem se estruturando, tem uma gestão muito mais profissional e muito mais séria, né? Quando a gente teve a era Guga, a gente não soube aproveitar esse momento e surfar essa onda, né? A gente tinha uma gestão e uma confederação completamente desconectada do esporte, dos atletas, né, dos treinadores, de quem fazia parte desse ecossistema, né, e completamente afastada desse processo. Hoje não, né? Não vou falar de hoje, nos últimos 10 anos, né, principalmente na gestão aí do Rafael, a gente tem algo muito mais profissional, muito mais estruturado, né? Uma confederação, né, consolidada, sólida, com apoio, com patrocínio, com credibilidade, e eu acho que isso ajuda a fortalecer o ecossistema. Aí vem instituições apoiando, leis de incentivo, os grandes clubes dando acesso também, não só aos associados, mas projetos incentivados, projetos sociais, e eu acho que isso aconteceu bastante nos últimos anos. Eu acho que não é à toa o momento muito bacana que o tênis vive, né? A Bia já é algo consolidado, né? Top 10, isso é muito bom. E esse bom lugar no ranking tem a ver com o desempenho desse segundo semestre, principalmente por ela ter chegado às quartas de final do US Open, né, do Aberto dos Estados Unidos, em agosto, e ter vencido o WTA 500 de Seul no fim de setembro. Ela já tinha chegado agora ao 10º lugar em junho de 2023 e ficou lá por 2 semanas. O João está chegando, os dois Thiagos no masculino, Luiz Stefani, uma série de outros jogadores que já estão também com rankings muito bons. A gente tem uma série de juvenis chegando, né, se destacando no cenário mundial. Então, acho que o Brasil vive um grande momento por sim estar preparado para receber isso aí, por ter uma estrutura, né, muito mais robusta por trás da confederação. Bruno, queria dividir uma história com você e os nossos ouvintes, uma história sobre o João Fonseca. Ele decidiu virar tenista profissional e acabou desistindo da competição universitária, porque ele estava matriculado numa universidade, na Universidade de Virgínia, que fica nos Estados Unidos. Mas aí ele teve uma conversa com o italiano Jannik Sinner, que é o atual número 1 do mundo, somente isso. E depois dessa conversa ele resolveu seguir a carreira profissional. Queria que você falasse sobre a importância desse contato, né, dessa relação entre tenistas profissionais e quem está no início da carreira. Eu conheço o João desde que ele tem 14 anos, sou bem próximo da família, converso muito com os pais, com o Crick, com a Roberta, e eu sou um grande incentivador desse processo do tênis universitário. E, na verdade, não foi nem um papo com o Sinner que fez ele mudar a cabeça, né? Ele tinha um acordo com os pais dele que se ele tivesse entre os 300 melhores do mundo, ele ia desistir do tênis universitário e ia para o tênis profissional. E, obviamente, estando perto, né, dessas grandes referências, é muito legal você ter esse incentivo, né? E quando ele foi treinar, quando ele foi para o ATP Finals, né, como sparring dos jogadores, e treinou com todos eles, todos vieram conversar com ele e falar, cara, pode desistir disso aí, pode ir para o tênis profissional. E óbvio que isso aí, né, marca a pessoa, né? Isso encoraja demais ela de parar e pensar e falar, eu tô no caminho certo, né? Se essas pessoas estão reconhecendo o nível de tênis que eu jogo, não é à toa, né? E um cara como o Sinner chegar para te falar isso tem um peso muito grande, né? Mas foi uma combinação de bons resultados, né, para ele desistir disso aí e ir direto para o tênis profissional, né, vamos botar com essa força-tarefa do pessoal incentivando ele a jogar o profissional direto também. Maravilha, Bruno. Muito obrigada pela sua presença no assunto. Obrigado vocês, tudo de bom. Este episódio usou áudios da Tênis TV e da Australian Open TV. Este foi o Assunto, o podcast diário disponível no G1, no Globoplay, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Sara Rezende, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazuroski e Gabriel de Campos. Eu sou Júlia do Alibe e fico por aqui. Até o próximo assunto.